Olá pessoal, bem-vindos ao canal Café na Mesa Nova, um conteúdo em formato de entrevistas para a divulgação de trabalhos voluntários na cidade de Botucatu e região. Peço para que vocês se inscrevam e compartilhem nossos conteúdos. Hoje nós teremos a presença especial do pastor Josias Nunes. Ele é pastor na Igreja Batista Central, localizada na Secap, um bairro da cidade de Botucatu. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Érica. Obrigado pelo convite. É bom estar aqui. Vamos lá, vamos conversar. Pastor, conta pra gente qual a atuação da igreja hoje na sociedade. Eu entendo a igreja como uma instituição que traz a realidade espiritual que não é vista, que não é visível, para a esfera perceptível. Então a igreja materializa o que Deus tem para a nação, o que Deus tem para uma cidade, o que Deus tem para uma pessoa. Então eu não entendo a igreja sem ações que personifiquem, que pessoalizem, que materializem aquilo que a gente diz que é espiritual, né? Então a igreja ela nunca pode ser entendida como uma instituição espiritual que atenda às demandas espirituais tão somente. O homem é formado de corpo, alma e espírito, segundo a teoria da tricotomia. 3 partes, né? A parte visível e física, que é a mais importante sob a ótica humana, que é o corpo. Nesse invólucro, nessa casca, né, mora uma alma, mora um espírito, né, um sopro de vida dado por Deus. Então, a igreja, eu entendo que ela tenha de entender essa tridimensionalidade e atuar nessas 3 dimensões, né? Se a necessidade do corpo é material, então, por favor. Mas algumas necessidades espirituais e da alma devem ser vistas e atendidas também através do corpo. Então, eu acho que a igreja tem que entender o seu papel como uma intermediadora. A igreja, ou a religião, o religare, né? Uma intermediadora entre o mundo espiritual e o mundo físico. E o senhor acredita que a igreja levou o senhor ao trabalho voluntário, a fazer boas ações na sociedade? Eu fiz uma pergunta a uns alunos, uma das matérias que eu leciono é filosofia, né? E aí eu fiz uma pergunta, eu fiz uma dinâmica com os meus alunos e fiz uma pergunta. E a pergunta foi a seguinte: o ladrão nasce feito ou a ocasião faz o ladrão? Uma galera disse, não, o ladrão nasce feito, o cara é ladrão. Então outros disseram, não, o cara não quer roubar, mas vê fácil e acaba roubando. Bom, então, eu entendo que você é o que é desde a sua essência, né? Você não se torna um cara preocupado com outro apenas pelas circunstâncias, senão você é um hipócrita, né? Eu acho que está na essência, está na alma, está na sensibilidade que cada um desenvolve e na percepção que cada um tem do mundo que o cerca. E, se você tem uma essência de Deus na vida, e você tem o ruach, o sopro de vida de Deus, você tem uma essência do abraçar, você tem uma essência, a essência do ser sensível, né? Do ser perceptivo. Mas eu acredito que a igreja, a vivência religiosa, ela acaba chamando a sua atenção para as necessidades humanas, porque o Evangelho de Jesus também te torna um pouco mais aguçado nessa sensibilidade. Você começa a olhar com outro olhar, né? Então, eu não acredito que por conta da igreja a gente veja as necessidades do outro. Não, isso aí está na essência do ser humano. Mas a igreja, eu acho que ela aumenta, ela aguça essa sensibilidade, sim. E você acredita que o trabalho voluntário mudou a sua vida? Eu acho que sim, né? Eu me lembro do meu filho, o Jonathan está com 23 anos, né? E eu me lembro um dia que a gente pegou o carro, uma madrugada, uma noite, e a gente pegou alimentos, eu tinha algumas lojas, enfim, e aí a gente pegou comida para levar para uma determinada família que morava a 80 quilômetros da capital, no Rio de Janeiro. Levamos a comida, ele viu, ele acompanhou, e aí quando nós chegamos em casa, ele falou assim para mim, pai, a gente pode voltar lá na casa do fulaninho? 80 quilômetros para ir, 80 para voltar. A minha esposa disse, não, imagina. Eu falei assim, não, peraí, o que você quer? Eu falei assim, não, então, eu queria levar um presente para ele. Eu me lembro o nome do menino até hoje. Deve ser um homem, deve estar casado, Isaac. O que você quer levar para o Isaac? Posso saber? Ele falou assim, sim. E era uma caixa de carrinhos, uma caixa cara, de carrinhos caros, que ele havia ganho naquela semana. Ele olhou para mim e falou assim, eu vi que ele estava brincando com lata, areia, terra e uns pedaços de pau. Ele não tem brinquedo. Eu disse, tudo bem. Então, saímos do condomínio,
fomos numa papelaria, compramos um papel de presente, coloquei ele no carro, andei mais 80 quilômetros para ele entregar o brinquedo. E a reação dele foi o que me sensibilizou, né? Não só a reação diante do que ele viu, mas o que ele faz depois. Ele senta, não brinca com os carrinhos, fica olhando o Isaac brincar com os carrinhos de longe. Então, ele não estava preocupado em brincar com ele estava preocupado em que aquela criança tivesse com o que brincar. Bom, eu acho que a gente não pode perder esse olhar nunca, né? A gente não pode perder essa sensibilidade, né? E o que você indica para os nossos seguidores? Porque assim, tem gente que ainda dorme, né? Ela não despertou para o outro ainda. E como fazer isso? Tem uma palavra, né? Vernáculo, língua portuguesa, a palavra é empatia. A antipatia ou a contra-empatia é o oposto. É você não se colocar no lugar do outro. É que a gente tem um antipático como aquele que é chato, inconveniente, desagradável. Não. A partir do entendimento da palavra, na etimologia da palavra, empatia está ligada à identidade que você constrói com o outro. Eu não posso perder a minha essência. A minha essência é humana. A minha origem é humana, né? A dor dele pode não ser a minha naquele momento, mas é potencialmente a minha. Tem uma menina da nossa igreja que me liga, e aí que eu desperto, é aí que eu acordo. Ela me liga às 6 horas da manhã. Pastor, bom dia, bom dia. E ela está nervosa, chorando, agitada, estou escutando uma barulheira no fundo. Eram as águas do córrego, do Lava-Pés, do Ribeirinho, né, do Ribeirão Lava-Pés. E ela diz assim, pastor, olha, perdi tudo, a minha casa não existe mais, os meus móveis foram levados e eu estou em desespero. Mas eu estou ajudando as pessoas. Eu me lembro que eu disse assim, Adriana, faz assim, você já chorou bastante ou ainda não chorou nada? Ela falou assim, olha, eu estou chorando, mas a ficha ainda não caiu. Eu falei assim, então faz o seguinte, deixa para chorar depois. Entra nas casas e faz tudo que você puder. E detalhe, começa a levar para a igreja. Todas as pessoas, as necessidades, começa a levar. Mas a Adriana, vivendo aquela situação, naquele momento, e aí eu falei, caramba, acontece com gente perto da gente. Ela está aqui atendendo as pessoas na igreja, trabalhando todo dia, faxinando a igreja, limpando o banheiro, fazendo comida, cuidando dos adolescentes. De repente ela liga, perdi tudo. Mas a gente vai ter que ser sensibilizado, né? Nós temos que nos deixar sensibilizar. Porque hoje é com ele, amanhã é comigo, né? Talvez as águas não cheguem no bairro Alto, não cheguem na minha casa, mas talvez um outro tipo de enchente me atinja. Eu também preciso de socorro. A enchente da tristeza, da amargura, né? Da solidão, do silêncio. E aí a gente também não perde tudo nessas situações? Perde a vontade de viver, perde a alegria, perde a paz, perde a segurança, perde o amor próprio, né? As perdas são diferentes, mas os efeitos sobre a alma são tão terríveis ou piores, né? Os efeitos não visíveis tão terríveis ou piores do que os efeitos visíveis. Pastor Josias, um sonho. É difícil isso, não? É difícil. Mas eu acho que eu não vou colocar como um sonho, vou colocar como objetivo mesmo, né? Que eu tenho trabalhado nessa linha. Atender o máximo de pessoas que a gente conseguir. Pessoas que passem pelo nosso caminho, que você sabe que nunca mais, talvez você tenha a oportunidade de vê-las. Então eu tenho um princípio. Passou pelo meu caminho, eu vou tentar interferir positivamente de alguma forma. Então o meu sonho é, se é um sonho, ampliar essa esfera de ação que me permita interferir em realidades onde a necessidade seja configurada do maior número de pessoas possível, né? Sabe por quê? A vida é curta, passa rápido demais, né? Daqui a pouquinho a gente já foi. E o que fica é aquilo que você fez. E você sabe quando é que você fica vivo e onde você fica vivo? No coração das pessoas que você conseguiu plantar alguma coisa. Pastor Josias, muito obrigado pela sua visita. Eu que agradeço, Érica. Adorei, sinceramente aprendi muito aqui com o senhor hoje. E espero que essa sementinha que o senhor plantou aqui hoje se espalhe. Obrigado. Obrigado pelo convite. Encerramos aqui com o Pastor Josias. Peço para que vocês se inscrevam em nosso canal e compartilhem os nossos conteúdos. Até breve.